O que é heterodoxia? É qualquer crença ou doutrina que diverge da ortodoxia. A ortodoxia, por sua vez, é a crença ou doutrina dominante em uma determinada área. No campo da religião, por exemplo, a heterodoxia pode incluir heresias, seitas ou movimentos religiosos dissidentes. No campo da filosofia, a heterodoxia pode incluir novas escolas de pensamento ou perspectivas filosóficas alternativas. No campo da economia, a heterodoxia pode incluir novas teorias econômicas ou modelos alternativos de desenvolvimento econômico. Por que estudar heterodoxia? Porque a heterodoxia é uma força importante na sociedade. Ela pode contribuir para a inovação, o progresso e a justiça social. Neste canal, vamos explorar a heterodoxia em diferentes campos. Vamos falar sobre as origens históricas da heterodoxia, seus conceitos fundamentais, suas manifestações e seu impacto na sociedade. Também vamos examinar exemplos específicos de heterodoxia ao longo da história e discutir as implicações práticas e teóricas dessas perspectivas alternativas. Se você está interessado em aprender mais sobre heterodoxia, este canal é para você. Inscreva-se e acompanhe nossas próximas publicações. Obrigado por assistir. Origens históricas da heterodoxia. A heterodoxia é uma característica inerente à humanidade. Desde os primórdios da civilização, as pessoas têm questionado as ideias e crenças dominantes. No mundo antigo, por exemplo, havia uma diversidade de crenças religiosas, filosóficas e políticas que desafiavam as visões ortodoxas. No campo da religião, por exemplo, a heterodoxia já era uma realidade na antiguidade. No cristianismo, por exemplo, houve uma série de heresias, como o gnosticismo, o maniqueísmo e o montanismo. Essas heresias divergiam da ortodoxia cristã em questões como a natureza de Deus, a natureza humana e a salvação. No campo da filosofia, também houve uma longa tradição de heterodoxia. No mundo antigo, por exemplo, filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles desafiaram as visões ortodoxas da época. Sócrates, por exemplo, foi condenado à morte por heresia por questionar os deuses da cidade-estado de Atenas. No campo da economia, também houve uma tradição de heterodoxia. No século XIX, por exemplo, economistas como Karl Marx e John Maynard Keynes desafiaram as visões ortodoxas da economia clássica. Marx, por exemplo, argumentou que o capitalismo era um sistema intrinsecamente desigual e explorador. Keynes, por outro lado, argumentou que o governo tinha um papel importante a desempenhar na economia. Conceitos fundamentais da heterodoxia. A heterodoxia pode ser definida como qualquer crença ou doutrina que diverge da ortodoxia. A ortodoxia, por sua vez, é a crença ou doutrina dominante em uma determinada área. As crenças heterodoxas geralmente têm as seguintes características distintivas. Questionamento do status quo. As crenças heterodoxas costumam questionar as ideias e crenças dominantes. Elas podem desafiar a autoridade tradicional, os dogmas estabelecidos ou as estruturas sociais existentes. Abertura a novas ideias. As crenças heterodoxas costumam ser abertas a novas ideias e perspectivas. Elas estão dispostas a explorar alternativas ao pensamento convencional. Preocupação com a justiça social. As crenças heterodoxas costumam estar preocupadas com a justiça social. Elas podem questionar as desigualdades sociais e econômicas e propor alternativas para uma sociedade mais justa. Manifestações da heterodoxia. A heterodoxia pode se manifestar de diversas formas, em diferentes campos. No campo da religião, por exemplo, a heterodoxia pode se manifestar na forma de heresias, seitas ou movimentos religiosos dissidentes. No campo da filosofia, a heterodoxia pode se manifestar na forma de novas escolas de pensamento ou perspectivas filosóficas alternativas. No campo da economia, a heterodoxia pode se manifestar na forma de novas teorias econômicas ou modelos alternativos de desenvolvimento econômico. Impacto da heterodoxia na sociedade. A heterodoxia pode ter um impacto significativo na sociedade. Ela pode contribuir para a inovação e o progresso, ao desafiar o pensamento convencional e abrir novas possibilidades. A heterodoxia também pode ser uma fonte de conflito e tensão, ao desafiar a autoridade e a ordem social. As comunidades heterodoxas podem interagir com o mainstream de diversas formas. Elas podem se integrar ao mainstream, sendo aceitas e incorporadas à sociedade.
Elas também podem se opor ao mainstream, permanecendo marginalizadas ou até mesmo perseguidas. Exemplos históricos de heterodoxia. A história está repleta de exemplos de heterodoxia. Alguns exemplos notáveis incluem: religião. O cristianismo primitivo foi marcado por uma diversidade de crenças heterodoxas, como o gnosticismo, o maniqueísmo e o montanismo. No século XVI, a Reforma Protestante desafiou a ortodoxia católica romana, dando origem a uma série de novas denominações cristãs. Filosofia. A filosofia ocidental foi moldada por uma série de pensadores heterodoxos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Marx e Keynes. Economia. A economia clássica foi desafiada por uma série de economistas heterodoxos, como Marx, Keynes, Thorstein Veblen e Friedrich Hayek. Implicações práticas e teóricas da heterodoxia. As crenças heterodoxas podem ter implicações práticas e teóricas significativas. No plano prático, elas podem contribuir para o desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e serviços. No plano teórico, elas podem promover novas formas de pensar e compreender o mundo. As perspectivas heterodoxas também podem ser úteis para o desenvolvimento de soluções para problemas sociais e econômicos. Por exemplo, as teorias econômicas heterodoxas podem oferecer alternativas para o capitalismo tradicional, que podem ser mais justas e inclusivas. Em suma, a heterodoxia é uma força importante na sociedade. Ela pode contribuir para a inovação, o progresso. Origens históricas. A heterodoxia tem raízes históricas variadas, com expressões em movimentos religiosos, filosóficos e econômicos ao longo dos tempos. Conceitos fundamentais. Heterodoxia implica em desvios das doutrinas estabelecidas, questionando normas e paradigmas aceitos. Manifestações em diferentes campos. Na religião, manifesta-se em interpretações não convencionais. Na filosofia, desafia correntes dominantes. Na economia, representa teorias alternativas. Características distintivas. Diverge das ideias ortodoxas, promovendo visões inovadoras e muitas vezes contrárias às correntes predominantes. Impacto na sociedade. Influencia debates sociais, provocando reflexões e mudanças. Por vezes, gera resistência. Interação com o mainstream. Comunidades heterodoxas interagem criticamente com o mainstream, gerando diálogo e, por vezes, conflito. Exemplos históricos. Exemplos incluem movimentos religiosos dissidentes, filosofias contra a corrente e teorias econômicas não convencionais. Implicações práticas e teóricas. As perspectivas heterodoxas desafiam o status quo, oferecendo alternativas que podem impactar tanto a prática quanto a teoria em diversos campos. Essa abordagem abrangente destaca a natureza desafiadora e influente da heterodoxia em várias esferas do pensamento humano. Vamos orar agora. Ore comigo. Pai Celestial, venho a Ti em nome de Jesus, o Seu Filho amado. Reconheço que sou um pecador e que preciso da Sua salvação. Creio que Jesus morreu na cruz para pagar pelos meus pecados e que ressuscitou dos mortos. Receio-o como meu Senhor e Salvador. Peço-lhe que me perdoe e me limpe de todos os meus pecados. Transforme-me em uma nova pessoa, conforme a sua imagem. Dê-me o seu Espírito Santo para me guiar e me capacitar. Agradeço-lhe por me salvar e por me dar uma nova vida. Em nome de Jesus, amado Deus, levantamos nossos corações diante de Ti, buscando salvação e redenção através do Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor absoluto. Reconhecemos que, em Sua infinita misericórdia, ofereceste o caminho da salvação por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Pedimos, Senhor, que, em Sua graça, reveles a todos o amor redentor de Jesus. Que, pela fé, possamos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, entregando nossas vidas a Ele. Imploramos a Sua orientação para vivermos em conformidade com Sua vontade e experimentarmos a plenitude da redenção que só Cristo pode oferecer. Que Seu Espírito Santo guie cada passo nosso, transformando-nos para refletir a luz do Seu amor. Agradecemos, Pai, pela dádiva da salvação em Jesus Cristo. Amém.